A gente sabe que a maioria do povo evangélico hoje vive em função de política, mas ainda existe alguns oásis no meio desse povo que pensa diferente. O que resta saber é qual a sua opinião. Você acredita que o povo evangélico deve se infiltrar mesmo no meio da política ou deve deixar isso de lado? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. A pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Ninguém, nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Alguém aqui, Genice Oliveira, diz: Caio, como você analisa a relação das instituições religiosas com o governo atual? Você considera os evangélicos, ditos cristãos, que eles precisam mesmo estar alinhados com as formas políticas? Não. Eu realmente creio que todas as vezes que a fé se alia à política ideologiza a fé, e a fé ideologiza e espiritualiza o processo político. Isso não é de hoje. É conhecimento básico de história da igreja. Nesses 2000 anos, você vai ver que todas as vezes que na história da igreja aconteceu o que está acontecendo aqui no Brasil, e aconteceu mais vezes do que não aconteceu, o resultado disso é a corrupção imediata daqueles que são os supostos representantes da fé. Foi o que aconteceu com o imperador Constantino e a igreja cristã, antes de haver cristianismo. Foi isso que destruiu a coisa toda. Foram os favores, as benesses, os bispos pobrezinhos, perseguidos, muitos deles entregues ao martírio, vivendo em fuga, reunindo-se em reuniões secretas. Não era possível fazer reunião pública. A fé de Jesus tinha se capilarizado por todo o Império Romano, mas era considerada uma seita proibida, prejudicial ao Império, porque declarava que o Curios, que o Senhor, não era César, que o Senhor era Jesus. Por isso, o Evangelho puro e simples de Jesus, quando chamava Jesus de Senhor, era interpretado politicamente pelos romanos, porque eles achavam que Jesus era um concorrente do imperador, do César imperador. Então, simplificando ao extremo, em razão de coisas dessa natureza, a comunidade dos discípulos de Jesus foi extremamente perseguida durante séculos, com algumas alternâncias, alívios e pioramentos, até que, com o Império Romano se esfacelando todo no início do quarto século, perdendo poder para todos os lados, o que aconteceu foi que, convencido por um escriba cristão chamado Lactâncio, o imperador Constantino começou a prestar atenção no cristianismo na fé de Jesus, como uma alternativa de liga. Eram grupos pequenos, desconectados, mas eles, apesar dos problemas que tinham, eles se amavam, se reverenciavam, se respeitavam. Era um grupo também feito de pessoas simples de um lado e de alguns líderes cultos de um outro lado. Para ele, a intuição dele é que aquele grupo seria o ideal para tentar diminuir a fragmentação do império. E ele apostou nisso.
e o Lactâncio fez a ponte. Dali para frente nasceu o cristianismo, que está presente até hoje entre nós, por isso a igreja é católica romana. Dali derivaram-se as outras formas de cristianismo também, como cismas e cisões, e dali acabou se derivando como cisão e ruptura o próprio protestantismo. Mas começou daquele casamento de evangelho com política, que sempre é destrutivo. Eu nunca vi na história da igreja, e uma das coisas às quais eu me dediquei durante esse quase meio século de estudo das coisas, foi observar o processo histórico da chamada fé em Jesus dentro do cristianismo e ver que, invariavelmente, toda vez que existe esse casamento que nós estamos assistindo aqui, com líderes evangélicos falando em nome do presidente, representando as políticas dele e sendo pessoas recebidas com um poder muito grande. Tem muita gente se beneficiando, tem TV de crente expandindo as emissoras, aumentando o alcance, entrando em redes de cabo, tem rádios se expandindo, tem verba de publicidade que já não vai mais, por exemplo, para a Rede Globo, que era grande consumidora de verba de publicidade, mas agora ela vai sendo distribuída para outras emissoras e especialmente para os grupos cristãos. Você vê que em qualquer lugar do Brasil, por mais que esses líderes cristãos se odeiem entre si, e eu conheço todos eles, todos. Ninguém pode dizer que eu estou exagerando aqui. Eu conheço todos eles intimamente. E sei dos ódios e da natureza dos ódios e as razões dos ódios que eles têm uns pelos outros. Mas o interesse no dinheiro, no poder, na fama e na proximidade do poder é maior do que as hostilizações que eles têm entre si, e de modo que ninguém quer ficar fora do grupo, da curriola, para não perder poder, dinheiro, publicidade, verba, oportunidade, como foi com o Império Romano, que da noite para o dia transformou aqueles bispos pobretões em indivíduos poderosos. Começou a doar glebas de terra para a igreja, começou a autorizar que templos pagãos dedicados a deuses do panteão greco-romano pudessem ser limpados das suas supostas idolatrias artísticas e cultos começassem a ser feitos, adaptações começassem a ser feitas, aqueles templos passaram a ser rebatizados em nome das figuras cristãs celebradas. Essa é a história toda do que você pensa que começou ontem, mas que não tem nada novo. Se repete o tempo todo. E é trágico que seja assim, porque o evangelho morre naquela geração, as lideranças se corrompem, e o povo fica pensando que aquilo é o normal. E aí vão se corrompendo por inteiro. E a gente vê hoje em dia essas pessoas que, além de ignorantes, se tornaram também estúpidas, cruéis, brutas, agressivas, perversas, zangadas, raivosas. Antigamente, eles eram só ignorantes, por exemplo, quando eu me converti, mas eram sinceros na sua ignorância. Hoje não, hoje eles ficaram, além de profundamente ignorantes, porque não sabem nada, são incultos, são despreparados, são mesmo totalmente empedrados no pensamento, não sabem coisa alguma de coisa nenhuma. Só ficam gritando, e vocês pensam que aquilo é fé. Mas o que a gente vê é que surgiu foi um espírito de malandragem. É uma potestade de malandragem, uma espécie de Zé Pilintra que tomou conta
de todo esse ambiente de liderança cristã evangélica, o patrono é o Zé Pilintra, para valer. Qual é o patrono dessas lideranças cristãs evangélicas aliadas a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito, valendo tudo ao que é proposto pelo governo? O patrono é São Zé Pilintra, que está ungindo a alma malandra dessa quantidade enorme, cada vez maior, de supostos representantes da fétida, porque cheira mal.